Amém. Shabbat Tov a todos. Que tenhamos uma ótima semana, porque o Eterno está no controle de todas as coisas. Amém? Então, nesta noite, nós vamos meditar lá na Brit Hadashah, que faz parte da meditação da Parashá dessa semana, né? Vamos abrir lá em Hebreus 3, de 1 a 6. O Rua ministrou no meu coração e fez um link com algo que eu passei esse ano, né? E hoje de manhã, quando o nosso Rosh leu os Salmos 63, né? O Rua me tocou tão forte no coração que comecei a chorar, porque vamos ler lá um pedacinho? Lá no Salmos 63, antes da gente entrar na passagem principal. Salmos 63, agora à noite ele leu 66 e pela manhã ele leu 63. Mas eu quero ler só o de 1 a 3. Diz assim: o eterno Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. Meu coração tem sede de ti. Meu sangue por ti anseia, em uma terra seca e exausta, onde não há água. Eu te contemplava no santuário, via seu poder e glória, pois tua graça é melhor que a vida. E aí eu me derramei diante do Senhor, porque esse ano eu passei uma situação particular e a minha busca era incessante nas madrugadas. Era difícil, era raro. A minha mãe e a minha irmã estão de testemunha que sempre a gente conversava, falava: hoje eu dormi a noite toda. Porque era raro eu dormir a noite toda. O Espírito me chamava de madrugada, eu acordava e eu ia lá orar, que era a única coisa que eu podia fazer, orar. E orava, e orava, e orava, porque foi uma situação que trouxe muita tristeza para o meu coração. E tem momentos que é só você e Deus. Mais ninguém. Você pode ter seu esposo, você pode ter sua esposa, você pode ter sua mãe, ter seu pai. Mas há momentos que será você e o Eterno. E assim foi esse ano, né? Não tem muito tempo, tem alguns meses. E era eu e o Eterno ali na madrugada. E pela manhã, quando o nosso Rosh deu essa passagem, ele me trouxe essa memória, né? A tua graça é melhor que a vida. Então, não há nada melhor do que ter a graça do Eterno, que é imerecida. Essa graça que Yeshua se deu por nós, a gente não pode esquecer que a gente não merece. Ela é imerecida. Mas nesta noite, nós vamos ler lá agora, vamos na passagem principal, lá em Hebreus 3, deixa marcadinho aí, que a gente vai ler algumas referências. Vamos ler lá Hebreus 3, de 1 a 6, que diz assim: portanto, irmãos, separados por Deus. Todos nós aqui fomos separados. Todos. Você foi tirado, escolhido do meio da sua parentela, porque nem todos os nossos parentes professam a mesma fé, não é verdade? Então eu e você fomos escolhidos, fomos separados por Deus, que partilham o chamado celestial. Todos nós temos um chamado pelo Eterno, todos nós. Que partilham o chamado celestial, pensem com cuidado sobre Yeshua. Estou lendo uma versão judaica, tá? Na primeira de Almeida está só um pouquinho diferente. Pensem com cuidado sobre Yeshua, a quem reconhecemos publicamente por emissário de Deus
enviado de Deus e Cohen Gadol, sumo sacerdote. Ele foi fiel ao Eterno, a Deus, que o havia constituído como Moshe. Moshe foi fiel em toda a casa de Deus. Prestem atenção, eu não sou muito boa de português, nunca foi minha matéria preferida. Então, assim, português, às vezes eu tenho que consultar a interpretação, né? Não estou falando de gramática. E nessa passagem eu tive que consultar o português, por quê? O Espírito me chamou a atenção nessa questão que vai falar em toda a casa e sobre a casa. Vocês vão ver mais pra frente. Vamos lá. Moshe foi fiel em toda a casa de Deus. Versículo 3. E Yeshua, porém, merece mais honra que Moshe. Da mesma forma que o construtor tem mais honra do que a própria casa. Então, assim, só abrindo um parênteses, né? Que no meio do judaísmo, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. A não deixar de dar mais honra a outros do que Yeshua. Então, a honra maior sempre deve ser dada ao nosso rei, ao nosso Mele, ao Filho de Deus, a Yeshua. Só um parênteses, tá, irmãos? Continuando. Pois toda casa é construída por alguém, mas Elohim, Deus, construiu todas as coisas, incluindo nós aqui. Versículo 5. Moshe foi fiel, prestem atenção, na casa de Deus. Guardem esse pedaço. Moshe foi fiel na casa de Deus, como servo, dá testemunho das coisas que Deus mais tarde tornariam públicas. Entretanto, o Mashiach, Yeshua, o Filho, foi fiel sobre a casa de Deus. Esse é o detalhe. Yeshua foi fiel sobre a casa de Deus. E o título que vocês inicialmente vão achar que não tem a ver, mas vocês vão entender na conclusão, é que nós vamos guardar que 3 coisas que dão firmeza à sua casa. Sua casa, você, que nós somos templo, casa de Deus, e a sua casa mesmo, sua família, tá? Então, 3 coisas que dão firmeza à sua casa, você e a sua família. Até o final nós vamos entender. Então, Yeshua foi fiel sobre a casa de Deus. Que casa? Foi a primeira pergunta que eu fiz. E logo em seguida vem a resposta. E nós somos essa casa, pertencente a Ele. Agora vem a condição. Contanto que sustentemos com firmeza. Primeira coisa, coragem. Já guarda aí. É a primeira resposta. 3 coisas que dão firmeza à sua casa. Uma delas é a coragem. Precisamos ser corajosos. E ao final nós vamos também ler uma passagem. Oi? Segunda coisa, que é a confiança. O que é a confiança? É a fé, né? Emuná. E a confiança. Então, segunda coisa que dá firmeza à sua casa, a fé ou a confiança inabalável. Inspiradas na, terceira coisa, esperança. Na esperança que temos. Então, isso pode me estourando no coração, tá, irmão?
coisas que dão firmeza na sua casa: coragem, confiança ou fé e esperança. Tá? Então vamos lá agora em Números 12, versículo 7. Primeira referência, que diz assim, 12, versículo 7. Que foi da Paraxá, que lemos hoje. Vou ler do 6. E disse: ouvi agora as minhas palavras, né? O próprio Deus falando com Arão e Miriam. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moshe, que é fiel em toda a minha casa. Então, a diferença de na casa de Deus, em relação ao Moshe, foi porque ele seguiu todas as instruções para serem feitos o tabernáculo, os utensílios, toda a instrução da terra para a casa mesmo, tabernáculo. Claro que a gente sabe que Moshe tipifica Yeshua, né? Quando a gente lembra e faz a menção dele, ele fez o papel de intercessor, como Yeshua. Mas o na casa específico aqui, que no português é dentro, né? Indica a posição interior, e está falando especificamente do tabernáculo, de toda a instrução que ele foi fiel ao Senhor para fazer o tabernáculo. Continuando, Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10. Efésios 2, 8 a 10. Que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Parece uma palavra repetida, tanto no meio evangélico quanto no meio judaico, mas a gente precisa recordar que você e eu somos salvos pela graça. E isso é um dom de Deus. Você não é salvo por meio das obras. O versículo seguinte vai falar sobre isso. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu faço isso, eu sou isso, eu faço aquilo. Já está escrito que você não vai ser salvo por nada disso. Então, Yeshua já permitiu que fosse escrito a carta aos Efésios que não somos salvos pelo que fazemos, somos salvos pela graça através do nosso Melech, Yeshua. Amém? E 10. Porque somos feitura sua, criados em Yeshua para as boas obras, as quais o Eterno preparou para que andássemos nelas. Então, as obras são necessárias, porém não somos salvos por elas. Amém? Agora vamos lá em Romanos, capítulo 3, verso 23 e 24. E diz assim. Vou ler do 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Yeshua. A graça é gratuita e muitas das vezes não é dado o seu valor por isto. A gente precisa valorizar essa graça que Yeshua nos dá, porque um dia ela vai ser retirada. Um dia ela vai ser retirada. Quando? Quando ele voltar. Quando Rua sair,
do meio de nós? Hoje o Lua está aqui. Hoje o Lua habita em nós. Mas um dia essa graça vai findar. E muitas pessoas não a valorizam porque ela é gratuita. Porque às vezes o juízo não vem no momento, né? Diz aqui, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se não fosse por essa graça, nenhum de nós íamos ser salvos. Então, precisamos valorizar essa graça, esse amor de Yeshua para conosco. Continuando, voltando lá para Efésios, no mesmo capítulo, eu vou ler do 20 ao 22. 20 a 22. Vou ler do 19, né? Porque o 20 é complemento do 19. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados, né? Estamos falando de edificação de casa, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Yeshua é a principal pedra de esquina. Esse é o nosso fundamento, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus. Então, fundamento de apóstolos e profetas, Torá, Brit Hadashah, mas sem Yeshua, ele é a pedra principal. Sem Yeshua, não tem um edifício edificado, fundamentado corretamente. Então, Torá, Brit Hadashah, Yeshua tem que ser, pois ele é a pedra principal. E é isso que nos edifica. É isso que faz eu e você, como casa, sermos construídos, sermos cada dia resplandecendo através da palavra Yeshua em nós. Amém? Então, Moisés foi fiel na casa de Deus. E no versículo seguinte, né, voltando na palavra principal, Yeshua foi fiel sobre a casa de Deus. Sobre, na diferença no português, indica posição superior, em cima. Então, Yeshua está sobre nós. E, ao contrário, se a gente falar de nós estamos em abaixo, sob, ou sob, que a gente pode usar também no português, abaixo de Yeshua. Então, sem Yeshua, nós não somos nada. Eu posso conhecer a letra, eu posso ter a Torá, mas sem Yeshua não tem graça. Sem Yeshua não tem salvação. Sem Yeshua, a minha casa não tem alicerce. Eu e a minha família. Então, nos momentos que você perceber que é só você e Deus, Yeshua tem que ser o teu alicerce. Porque senão você não vai subsistir. Tem muitos momentos, com certeza todos aqui já passaram ou estão passando, que se não for Yeshua, a gente não fica em pé. Porque só Ele conhece o meu e o teu deitar e o teu levantar. Só Ele conhece. Yeshua, Ele é o seu e o meu melhor amigo. Ele tem que ser. Você pode até ter amigos, fisicamente falando, mas Ele tem que ser o teu melhor amigo. Porque tem coisas que a gente só fala para Ele. Tem coisas que só Ele vai resolver, que amigo nenhum vai resolver.
que homem nenhum vai resolver, é só Ele. Então, é só Yeshua, então é Yeshua, né? Não é só. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso rei. Amém? Então, as palavras que o Senhor me trouxe no final, para coragem, para quem Ele falou? Ser forte e corajoso. Josué. Abre lá. Josué 1, 6 e 7. Então, a palavra do Eterno nunca vai falar para você se acovardar. Independente da situação, não se acovarde. Ele nos manda ser corajosos. Seja forte e corajoso. 6. Yoshua, filho de Nun, chamou os Kohanim. Não, peraí. É um. 6. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para herdar a terra que prometia a seus pais lhes daria. Somente, aí repete, seja forte e muito corajoso, e tenha cuidado de seguir a Torá, a qual Moshe, meu servo, ordenou que você seguisse. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim você será bem sucedido aonde quer que vá. Seja forte e seja corajoso. Segundo, confiança, que é a fé. Volta lá para Hebreus. Não tem melhor palavra para falar de fé. Hebreus 11, 1. Que na versão judaica fala confiança. Vamos ler só 1. A confiança ou a fé é a certeza. O nosso hoje também falou isso pela manhã. É a certeza de que esperamos, convencido das coisas que não está vendo. Confia. Mesmo assim. Isso é fé. Isso vai ser o alicerce da tua casa. Confiança. Confia, não está vendo? Confia assim mesmo. E o terceiro, esperança. Romanos, para mim, 5, de 3 a 5. Para fechar. Mas, não apenas isso. Alegremos-nos também. Estou vendo outra versão. Romanos 5, 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. É uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus. E nessa situação aí, Ele começou a me ensinar a ter paciência para esperar para falar. Porque às vezes a gente fala, mas não adianta falar, gente. Tem hora que você tem que falar. E com essa situação que eu passei, Deus me ensinou a falar, aprender a falar no momento certo. A ficar mais caladinha, ouvir mais. Ensinamento. E 4. E a paciência produz experiência. Eu e vocês estamos sendo experimentados o tempo todo. E o que a experiência vai trazer? Esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito, pela lua de Deus que nos foi dado. Então, está passando tribulação? Ela tem que produzir paciência. E a paciência vai produzir experiência. E a experiência vai te trazer esperança. Não perca a esperança.
Então, repetindo, para gravar no teu e no meu coração. 3 coisas que dão firmeza à sua casa: a coragem, a confiança, que é a fé inabalável, e a esperança. Amém? Tchau a todos. Obrigado, Cornino. Bênção sacerdotal. Que barenge Gabonai, Pispereva, e aqui Bonai, Pavreca, Vigoreva, e Salonai, Pavreca, Via Sendeca, Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Peshem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Mokshienu Yaká. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shavot Tov e Lehitraot.